Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Este é um projeto premiado pelo Edital de Premiação de Artes Visuais e Literatura, proposto pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação Cultura e Arte APLP de Sergipe, FUNCAP, com recursos da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Bem, meu nome é Cláudia Regina, eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Sergipe e trabalho desde 2014 como professora efetiva da Rede Estadual de Ensino do nosso estado. O tema da live de hoje é Impressionismo, de Monet a Élisée Visconti, contextualização e características. Então vamos lá. O impressionismo ele surge em meados do século XIX, né, na França, e ele surge durante um período, né, que tanto a França quanto outros países europeus estão passando por um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento tecnológico que é chamado de Belle Époque. Então, durante esse período é que surge esse movimento impressionista. Quando a gente fala essa palavra, impressionismo, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é impressão. Né? Então, o que a gente liga de impressão ao movimento? A gente precisa entender que essa impressão representa o quê? A sensação visual imediata. Então, essa ideia de sensação visual imediata é que está ligada ao movimento impressionista. Mas antes da gente falar exatamente sobre o impressionismo, a gente vai relembrar um pouco o que surgiu, né? O que acontecia na Europa, principalmente na França, durante o século XIX. Né? O século XIX não foi exclusivo somente do surgimento do impressionismo. Né? Outro movimento artístico também teve seu crescimento durante esse período, que foi o realismo. Então a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre o realismo, para realmente conseguir entender o que muda de um período para o outro, certo? Então, quando a gente fala em realismo, né, período do realismo, o que vem geralmente na nossa cabeça é realidade, né? Realismo vem de realidade. Então, a gente já pega a palavra-chave desse movimento. O realismo é um movimento artístico em que os artistas eles vão se preocupar em representar a realidade crua, né? Aquilo que eles estão vendo, né? De uma maneira bastante objetiva, sem luxo, sem idealização, que era característica muito marcante do período romântico, certo? Então, para o artista realista, a beleza ela consistia em representar o dia a dia, em representar o cotidiano. É tanto que Courbet, que é um dos artistas realistas, né, um dos artistas do realismo que obteve mais notoriedade, Courbet ele é considerado como um pintor social. O que isso quer dizer? Courbet, através de várias de suas obras, ele representa pessoas ou classes sociais que, na época, elas eram praticamente invisíveis. Por exemplo, os mineiros, as pessoas que trabalhavam no campo, né? Essa classe social, para a arte, ela ficava meio como se fosse invisível, né? Ela não era tema de representação, por exemplo, dos artistas românticos, né? Então, o artista realista, ele tem essa característica, né? De quase que fazer uma denúncia social através da sua obra. Isso é importante porque a gente vai perceber que, anteriormente ao impressionismo, eu tenho o realismo com características bastante diferentes no movimento artístico que vem depois, certo? O impressionismo, né, mais especificamente falando, surge no século XIX, na segunda metade, e o nome impressionismo, ele surge, ele deriva de uma obra de Monet chamada Impressão Nascer do Sol. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, essa obra daqui, certo? Então, quando Monet
e outros artistas, né, que pintavam já com características diferentes da arte tradicional, né, do que era considerado como arte tradicional na época, quando esses artistas se juntaram numa exposição, Monet colocou essa obra para expor e ela chocou a crítica, né? Ela chocou o público que estava acostumado com obras que tinham um teor um pouco mais acadêmico, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois. Quando o crítico de arte ele observou essa obra, ele acabou escrevendo, né, um texto, ele publicou esse texto numa revista e ele praticamente desconstruiu, né, o movimento, ele desconstruiu as obras por entender que aquelas obras elas não estavam dentro do cânone de representação clássica das imagens. Então, eu vou ler aqui, né, gostaria de pedir licença para ler um trechinho da obra, um trechinho desse texto, né, que o crítico Louis Leroy ele acabou publicando na revista. Então, ele diz o seguinte: entro e meus olhos, horrorizados, são assombrados por uma visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Vi gente chorando de rir diante das telas, mas meu coração verteu sangue quando as vi. Esses pretensos artistas auto-intitulam-se revolucionários, impressionistas. Pegam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam-na com manchas aleatórias e assinam seu nome. É uma ilusão, como se internos de um hospício pegassem algumas pedras na rua e julgassem ter encontrado diamante. Esse foi um trecho da crítica feita aos artistas impressionistas a partir da obra, né, Impressão Nascer do Sol, do Monet. O que a gente já começa a perceber, né, que esse título, né, esse nome impressionista, impressionismo, ele foi um termo pejorativo, né, que esse crítico usou para dizer que, na visão dele, os artistas que estavam naquela exposição, eles criavam obras de uma maneira bastante relaxada, né? De uma maneira a não se preocupar em representar exatamente as coisas como eles viam, e representar as imagens de uma maneira realista. Então, esse termo que foi criado, que foi dito, né, de maneira pejorativa, acabou dando nome a esse movimento artístico, dando nome a esses artistas que representavam as obras de uma maneira bastante diferente da representação tradicional, que era o que os críticos, era o que os admiradores de arte eles estavam acostumados. Antes do impressionismo, a gente tem vários movimentos artísticos, né, que têm uma aproximação muito grande ou que acabam desenvolvendo e propagando ideais artísticos, né, relacionados às academias de arte. Então, a gente tem várias regras que são criadas, que são desenvolvidas e que foram perpetuadas entre vários movimentos artísticos, como sendo regras que precisavam ser seguidas por artistas que pintavam, por artistas que desenhavam, né? Mesmo que esses movimentos eles tivessem características diferentes, ok? Então, antes de a gente voltar a falar realmente sobre o impressionismo, a gente vai ver algumas obras de alguns movimentos em que eles possuem esse cânone, digamos assim, representado em suas obras. Então, o que a gente pode perceber? Desde o Renascimento, passando pelo Barroco, também pelo Neoclassicismo, pelo Romantismo, e pelo Realismo, a gente tem várias características
que eram ensinadas, né, várias técnicas que eram ensinadas nas escolas de arte. Que técnicas eram essas? Técnicas de sombreamento, de representação da perspectiva e de representação da anatomia do corpo humano. Então, quando uma pessoa ela ia para uma escola de arte, ela acabava aprendendo essas técnicas e desenvolvendo. Né? O que seriam essas técnicas relacionadas à anatomia do corpo humano? O nosso corpo, quando ele é representado através de uma pintura, através de um desenho, através de uma escultura, ele possui várias formas de você representar, mas ele possui certas distâncias, né? Que são, quando são representadas de maneira exata, elas transmitem um ideal, por exemplo, assim, de beleza, né? Que era um ideal bastante recorrente na época. Então, quando o artista ele queria representar de maneira realista, ele precisava seguir essas regras de representação do corpo humano. Ele não podia fazer diferente, né? Quando o artista ele se propunha representar as obras, né, de maneira realista, ele precisava entender sobre a relação entre luz e sombra, né, que era bastante característica. Né? Por exemplo, com os estudos de Da Vinci, sobre sombreamento, então esses estudos começam a ser desenvolvidos, eles começam a ser praticados. E aí, quando a pessoa entrava na escola de arte, ela também estudava a ideia de sombreamento, né? Do claro e escuro. A noção de perspectiva também era bastante difundida, né? O que seria essa noção de perspectiva? Eu costumo dizer que é a relação de distância entre as coisas, né? Quando a gente observa um desenho, quando a gente observa uma pintura, e que a gente consegue perceber que existe um espaço entre os objetos, existe um espaço dentro daquela cena, isso eu costumo chamar de perspectiva, né? O artista, ele representava a perspectiva através da perspectiva geométrica, que seria o quê? Basicamente você utilizar linhas, você utilizar ângulos, como na geometria, mas para representar essa ideia de espaço. Então, quando a pessoa ela ia para uma academia de arte, ela precisava aprender essas regras se ela quisesse representar as imagens de maneira realista. Então, o que a gente consegue perceber? Que desde o Renascimento até o realismo, a gente tem essas técnicas que são ensinadas dentro das academias e que elas precisam ser seguidas. Essas regras são seguidas pelas pessoas que queriam aprender arte, certo? Então, o que a gente vai começar a perceber? Que o impressionismo, quando ele surge, ele quebra, né? Ele vem de embate, ele vem de encontro a essas regras acadêmicas que eram ensinadas dentro das academias de arte, ok? Só lembrando que esta live é um projeto premiado pelo edital de premiação de artes visuais e literatura, proposto pelo governo do estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte, a PLP de Sergipe, FUNCAP, com recursos da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Então, a gente continuando, né, a falar sobre o impressionismo, então a gente tem o que? No século XIX, a partir da segunda metade, o surgimento do impressionismo. Então, o que acontece? O que esses artistas querem? O que esses artistas têm de tão diferente, né? O que essas representações elas possuem de tão diferente dos movimentos anteriores? O artista impressionista, ele quer representar cenas que, quando expostas ao ar livre, eles consigam captar as diferentes tonalidades que aquele objeto tem quando ele é exposto à luz do sol. Certo? Isso é uma característica básica da grande maioria dos artistas impressionistas. Então, por causa disso, o que o artista vai fazer? Ele vai sair do ateliê e ele vai começar a representar as imagens diante da cena que eles estão vendo. Certo? Essa característica ela também é considerada como uma reação à pintura acadêmica. Né? Por quê? Porque os artistas eles aprendiam na academia, né, a representar as imagens dentro do seu ateliê. Então, o artista impressionista, se ele estivesse dentro do ateliê, ele não conseguiria representar essas nuances que os objetos possuem quando expostos à luz do sol. Então, imagine o seguinte, imagine que a gente está
num parque e a gente está vendo uma flor vermelha. Então, o que o artista impressionista queria? Ele queria representar essa flor, né? Ele poderia representar essa flor em diferentes horas do dia. Por quê? Porque dependendo da incidência da luz solar nesse objeto, aquele vermelho ele iria ter tonalidades diferentes. Não são cores diferentes, são tonalidades. Prestar bem atenção nisso. Né? Então, dependendo da incidência da luz solar, se é de manhã cedo, se é meio-dia, se é no final da tarde, aquele vermelho ele vai ter intensidades diferentes, né? Do mais claro ao mais escuro, mais próximo do laranja, né? Então, dependendo do momento em que aquela flor fosse representada, essa tonalidade seria diferente. Então, é esse instante, é esse momento, é essa tonalidade que o artista impressionista ele vai querer representar através da sua obra, ok? Então, sair do ateliê era a única coisa que era possível, né? Porque dentro do ateliê a iluminação ela era uma iluminação única, ela era muitas vezes uma iluminação artificial. Então, o artista impressionista, seguindo essas características, ele nunca ia conseguir representar essa fugacidade dentro do ateliê. Então, para o artista impressionista, foi importante ele deixar o ateliê de lado, ele sair para poder representar as cenas que ele via, né, no próprio local em que ele estava. Uma das características também que é muito importante para a gente entender o impressionismo foi a influência dos estudos sobre ótica e sobre percepção humana. A ótica é aquele ramo da física, né, que vai estudar as interações entre luz e cor. Então, esses estudos que estavam acontecendo na época, eles são, digamos assim, postos em prática através dos artistas impressionistas. Como assim? Os artistas impressionistas, eles começaram a perceber e a colocar em prática a questão entre a luz e a cor, né? A gente só vê o nosso processo de visão, ele só acontece porque existe a luz, né? E se a gente tivesse um local totalmente sem luz, totalmente escuro, sem nenhum feixe de luz, sem nenhuma entradazinha de luz, a gente não enxergaria. Então, a noção, né, a relação entre luz e cor, que era estudada, eles começam a colocar em prática nas suas obras impressionistas. Além disso, eles também colocam em prática questões relacionadas à percepção visual. Como assim? Nas obras impressionistas, em grande parte das obras, a gente começa a perceber, por exemplo, que aquilo que está mais longe, né, do olho, né, do artista, começa a ficar com uma proporção menos definida. Né? Isso, para a época, foi algo também revolucionário. Por quê? Porque geralmente as obras acadêmicas, né, as obras dos artistas acadêmicos, elas tinham como prioridade, como característica, representar as sutilezas, né? Representar os detalhes, mesmo quando a imagem, ou mesmo como o plano, quando o plano estava distante, digamos assim, do olhar do artista. Então, quando ele pintava uma tela, muitas vezes aquilo que estava muito distante era representado de uma maneira nítida, da mesma forma do que aquilo que estava bem próximo a ele. Então, o que os artistas impressionistas começam a perceber? Que quanto mais distante, menos foco, menos nitidez ele tem. Então, ele não vai representar aquilo que está muito longe com a mesma nitidez, com o mesmo detalhamento do que aquilo que está perto, porque nós não conseguimos enxergar essas características em coisas, em objetos, em cenas que estão muito longe da gente. Então, isso é uma característica da percepção visual, representar aquilo que está longe com um detalhamento menor do que aquilo que está perto. Outra característica que é importante quando a gente fala sobre o impressionismo é a influência da fotografia. Né? Quando o artista impressionista ele quer captar a cor que aquele objeto tem, a nuance que aquele objeto tem, quando ele está exposto à luz do sol, ele quer captar o quê? Um instante. Né? Então, dificilmente o artista impressionista ele vai passar, por exemplo, anos e anos para terminar uma obra. Ele precisa terminar rápido. Né? Por quê? Porque a luz do sol ela vai tendo incidências diferentes com
o passar das horas. Então, uma obra que ela é feita 8 horas da manhã, ela não vai ser igual à mesma obra que é feita 4 horas da tarde, porque a incidência dos raios solares já mudou, né? As sombras também já mudaram. Então, o artista impressionista ele precisa muitas vezes pintar muito rápido para ele conseguir captar, né, esse instante. Então, isso também é uma influência da fotografia. A fotografia que surge também no século XIX, ela é a captação, ela é a captura do instante, né, do momento que é fugaz. Então, o artista impressionista, ele tem também essa característica, ele tem essa influência de começar a captar aquilo que é rápido para poder, através disso, ele representar. Então, a gente percebe que o artista impressionista ele precisa realmente pintar ao ar livre. É o que a gente chama de plein air, ou seja, pintura ao ar livre. Isso é característica do impressionista, né? Como eu disse, sair do ateliê e pintar a imagem que está diante dos seus olhos, porque só assim ele vai conseguir captar essas nuances que são alteradas de acordo com a luz do sol, ou, por exemplo, de acordo com as estações, as diferentes estações do ano. A gente tem, por exemplo, Monet como um grande representante do impressionismo, e a gente vai perceber que várias características desse movimento são encontradas dentro das obras dele, né? Então, o que a gente percebe, né? O que a gente pode colocar como característica da grande maioria das obras impressionistas? Primeiro é o tipo de pincelada, né? Pinceladas curtas, pinceladas soltas, pinceladas desconectas. Então, esse tipo de pincelada, esse tipo de técnica, vai diferir bastante das técnicas utilizadas pelos artistas até então. Então, a gente pode dizer o quê? Que essa técnica, né, de utilizar pinceladas soltas já é algo que vai de encontro às técnicas que eram ensinadas nas academias de arte. Então, como é que a gente percebe isso, né? Imagine que você é um artista, certo? Então, o artista impressionista, ele não alisava a tinta da tela de maneira que ela ficasse uniforme, pelo menos a maioria dos artistas impressionistas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o pincel, passar na tinta e ele vai deixar a tinta como se fosse em alto relevo na tela, né? Com essas pinceladas que são curtas, com essas pinceladas que elas são desconectas. Então, ele não vai deixar a tinta uniforme, ele vai passar essas pinceladas na tela para que fique um relevo, né, da tinta nessa tela. Então, isso é uma característica do impressionismo e vai de encontro às regras que eram aprendidas nas academias de arte. Então, Monet é um artista que ele faz isso, que ele utiliza esse tipo de pincelada nas suas obras, né? E isso dá um pouco mais de liberdade para o artista, mas ao mesmo tempo fez com que os críticos de arte eles não entendessem essa proposta, né? Porque vendo as obras de perto, como os críticos, como os contempladores de arte eles estavam acostumados com a arte acadêmica, eles acabavam vendo o quê? Borrões, eles acabavam percebendo manchas, né? Então isso ficou muito forte na crítica aos artistas impressionistas, mas era uma técnica que era bastante utilizada e que foi também feita por outros artistas, foi desenvolvida, foi utilizada por outros artistas. Então, a gente percebe a técnica de utilizar essa pincelada mais solta, essa pincelada mais desconecta, ela é uma característica muito forte e muito marcante dentro do impressionismo. Outra característica que a gente vê bastante, né, nas obras impressionistas é a falta desse contorno nítido. Então, imagine que você vai fazer uma pintura. Muitas vezes, quando as pessoas começam a pintar, o que elas fazem? Elas criam um contorno na imagem, né, para separar, digamos assim, os planos, né, o que é primeiro plano, o que é segundo plano. Só que o que os impressionistas eles percebem, eles entendem que esse contorno, na realidade, ele não existe, né? Esse contorno é uma abstração que é criada pelo ser humano, né? O contorno é uma linha. A linha é uma criação do ser humano para tornar as imagens visíveis, né? Então, o que a gente consegue perceber? Por exemplo, eu aqui, você não está vendo o contorno ao meu redor.
Então, o que é que os impressionistas dizem? Esse contorno ele não existe na realidade. O que existe é a separação, a diferenciação entre planos. Como é que eu faço para diferenciar esses planos sem utilizar esse contorno nítido? Eu preciso da cor. Então, o que separa, o que diferencia os planos ou os personagens ou os objetos é a cor que eles possuem. Então, o artista impressionista, ele não vai utilizar o contorno nas imagens, ele não vai utilizar o contorno nítido, porque ele percebe que essa diferença entre planos se dá justamente através das diferenças entre cores, das diferenças entre tonalidades, entre nuances. Então, a gente consegue perceber que isso é característica do impressionismo e, ao mesmo tempo, é uma característica que vai de encontro às técnicas que eram utilizadas nas academias de arte, que prezavam muito pelo desenho, prezavam muito pelo delineado, e aí vem os impressionistas e dizem que não é interessante que isso seja utilizado, porque esse delineado ele não existe na realidade. Esse delineado é uma criação do ser humano. Para os artistas impressionistas, a cor ela é muito mais importante do que a linha, certo? É muito mais importante do que o desenho, do que a forma em si. Então, a gente consegue perceber já isso como uma característica bastante peculiar dos impressionistas, né? E como eu disse, é algo que vai de encontro já às técnicas que eram ensinadas nas academias de arte. Então, para os impressionistas, o que era mais importante, a linha ou a cor? Era mais importante a utilização da cor. Outra característica que é bastante importante nos artistas impressionistas é o que a gente chama de mistura óptica, né? O que é a mistura óptica? Óptica vem de quê? Visão, né? O ato de enxergar alguma coisa. Então, a gente remete essa ideia da mistura óptica aos estudos sobre óptica que a gente já falou aqui, que estavam acontecendo na época. Então, essa mistura óptica, ela acaba sendo utilizada no impressionismo de que forma? Digamos que o artista ele quisesse representar alguma área da sua obra com a cor verde. Se fosse um artista acadêmico, o que geralmente ele poderia fazer? O que ele ia fazer? Ele ia pegar a tinta azul, ia misturar com a tinta amarela, né? Isso formaria o verde, e ele utilizaria o verde na área da sua tela. Para os impressionistas, essa cor, né, essa sensação de cor, ela é obtida de uma maneira diferente. Como assim? O artista impressionista, ele iria pegar a tinta azul, ele iria passar, dar uma pincelada na tela, e ele pegaria a tinta amarela e colocaria a pincelada próximo à pincelada azul. Então, o que acontece? Quando a gente observasse aquela imagem, a gente teria a sensação de que ali é uma cor verde. Na verdade, não é uma mistura óptica. O nosso olho é que iria misturar o azul e o amarelo e obteria o verde. Então, isso é que é a mistura óptica. A mistura não era feita na paleta do artista. A mistura era feita na própria imagem, na própria tela. Então, quando ele tivesse duas cores, ele poderia botar próximo uma à outra para ele obter uma terceira cor. E aí a gente precisa entender, precisa perceber o que? A questão do que são cores primárias, do que são cores secundárias. Né? Então, para o artista impressionista, isso era importante. Por quê? Porque daria a impressão, essa técnica ela dá a impressão de uma terceira cor, quando na verdade são duas cores que estão próximas. Né? E essa característica, essa mistura óptica, ela vai ser utilizada pelos impressionistas, mas também vai ser utilizada por outros artistas, né, que são os artistas do neo-impressionismo, né, ou do pontilhismo, como a gente costuma chamar, mas isso aí é coisa para, quem sabe, um outro trabalho. Os artistas impressionistas, nas suas obras, eles também utilizavam muito das cores complementares. Então, a gente já vai aí passar para uma outra coisa, uma outra classificação das cores. O que seriam cores complementares? Né? São cores que elas estão
em lados opostos, né, do círculo cromático. Então, as cores complementares, ao mesmo tempo que elas são diferentes, elas possuem uma uniformidade entre si. Então, como é que a gente percebe essas cores complementares, né? O azul sendo complementado ao laranja, o amarelo sendo complementado ao roxo e o vermelho sendo complementado ao verde. Então, essas cores elas estão opostas no círculo cromático. Então, isso fazia com que os artistas impressionistas eles tivessem mais liberdade, por exemplo, na hora de criar a ideia de luz e sombra. Então, muitas obras impressionistas utilizam essa dualidade, né, entre as cores complementares para representar luz e sombra. Né? O amarelo como área iluminada, por exemplo, e o roxo como área na sombra. Então a gente já entra em outra característica importante do impressionismo, que é quando os artistas colocam que a sombra ela não é preta. Né? E aí a gente já falou nisso, né? Nesse embate com as obras ou com os artistas acadêmicos, né? Que a gente falou que vem lá desde o Renascimento, né? Difundindo técnicas artísticas, né? E para esses artistas que estavam acostumados com essa representação mais realista, né? Com esses ensinamentos mais acadêmicos, a sombra era preta, a sombra era representada com uma cor muito escura. Né? E aí vem os impressionistas e dizem, não, a sombra ela não vai ser preta. Por quê? Porque de acordo com os ensinos, de acordo com os estudos sobre ótica, o preto ele é a ausência total de luz. Então, se a gente consegue enxergar aquela cena, é porque existe luz de alguma forma. Então, por causa disso, os artistas impressionistas eles não iam representar a sombra com a cor preta. Então, para os impressionistas, a sombra ela é luminosa. A sombra ela pode ter diversas cores, ela pode ter cor, mas não o preto, porque o preto é a ausência total de luz. Então, se nós estamos enxergando, é porque o preto, né, na visão dos impressionistas, não poderia ser utilizado como sombra. Então, para eles, as sombras são o quê? São vibrantes. As sombras são luminosas e podem ser obtidas através dessa dualidade, né, utilizando as cores complementares. Os impressionistas, eles rejeitam temas que são considerados como temas de representação acadêmica, que seriam o quê? Seriam os temas relacionados a fatos históricos, seriam os temas relacionados à mitologia, e seriam também os temas relacionados a histórias bíblicas, né? Os temas religiosos. Então, os impressionistas, eles deixam um pouco esses temas de lado e preferem representar paisagens, preferem representar, por exemplo, a vida, né, das pessoas, o cotidiano das pessoas. Mas tudo que estava ligado, né, essas características que estavam ligadas a essa representação mais engessada, que era o que eles consideravam como arte acadêmica, é deixada um pouco de lado, certo? Então, falando um pouco sobre os artistas, né, começando a falar sobre os artistas e suas obras, eu mostrei para vocês a obra de Monet, né, que a partir dessa obra ele surgiu o nome impressionismo, né, que é impressão na cena de solo. O que a gente começa a perceber, né, as características bastante presentes no impressionismo, que seriam o quê? As pinceladas bastante soltas, né? Dá para perceber como ele representa a água aqui, basicamente através de pinceladas com tonalidades diferentes do azul, né? A gente percebe que esse personagem aqui, que está dentro como se fosse um barquinho do canoa, ele não é representado de maneira nítida, lembra do que eu falei, né? Quanto mais longe aquela imagem, ela vai ficar menos nítida, ela vai ficar menos detalhada. Isso é uma característica bastante presente no impressionismo, né? Essa representação baseada nos estudos sobre ótica e nos estudos sobre a percepção visual.
Então, Monet ele tem como característica utilizar justamente essas pinceladas, né, mais livres. Monet ele é um grande paisagista, é tanto que ele pintava muito ao ar livre e ele criou um estúdio, né, dentro de um pequeno barco, que era justamente a forma que ele tinha de estar mais próximo das cenas que ele gostava realmente de representar. Então, Monet é um grande artista impressionista, e foi a partir dessa obra, Impressão Nascer do Sol, que surgiu o nome do movimento impressionismo. Além disso, Monet ele era tão aficionado, digamos assim, por essa representação de tonalidades, que ele representou a fachada de uma catedral diversas vezes, em horários diferentes do dia, porque representando em horários diferentes do dia, ele conseguia perceber as diferentes tonalidades, as diferentes nuances que a fachada dessa catedral ela acabava tendo com o passar do horário, né, com o passar do tempo e com a incidência da luz solar. Então, Monet faz essas representações justamente para tentar captar essas nuances, e isso é característica bastante explícita do impressionismo. Falando um pouquinho sobre outro artista, né, que é Renoir, que é justamente o artista que criou essa obra que está nesse cartaz. Renoir, ele geralmente ele representa não necessariamente muitas paisagens, mas uma das características bem marcantes dele é representar a vida parisiense, né? Representar as pessoas se divertindo, né? Representar o cotidiano das pessoas em Paris. Então, esse daqui é um exemplo de uma das obras dele, e a gente tem uma sensação, a gente começa a perceber como é que Renoir utilizava, por exemplo, a ideia de luz e sombra, né? O sombreamento, onde é que está a parte mais iluminada e onde é que está a parte menos iluminada. Em toda a obra, o que a gente consegue perceber? Primeiramente, que é um local aberto, né? Ele representou essa imagem é a representação de um local aberto. A gente consegue perceber, por exemplo, as árvores, e a gente consegue perceber a ideia de luz e sombra. Então, é como se dentre as árvores, né, a luz do sol ela conseguisse passar pelas folhas e ela conseguisse chegar em toda a obra, tanto no chão quanto nos personagens. Como é que ele faz? Como é que ele representa essa ideia de luz e sombra? Eu vou dar um exemplozinho aqui desse personagem, que eu acho que pelo contraste dá para perceber bem, né? A parte iluminada, o que ele faz? Ele representa basicamente com pinceladas, com manchas, né? Que entra em contraste justamente com a roupa dele, que é preta, certo? Olha lá o que a gente falou. Não é que ele não vai representar uma roupa, por exemplo, preta, mas a sombra, a maioria dos artistas impressionistas não representa como com a cor preta, né? A gente vê sombra, por exemplo, a ideia de luz e sombra no chão, mas essa sombra ela não é preta. Essa sombra ela tem uma outra cor, certo? Percebam que a gente falou sobre a percepção visual. Quanto mais próximo do observador, do artista, né, está mais nítido. Quanto mais longe essa imagem, né, essa representação vai ficando, esses personagens eles vão aparecendo, menos nítido eles ficam, certo? Isso é característica da percepção visual que a gente já falou aqui. Monet, geralmente ele representa as imagens com cores fortes, com cores vibrantes, né? Essa daqui também é outra obra muito famosa dele. Então a gente percebe que essa vida parisiense, né? Esse encontro entre pessoas jovens, é tema de representação de Renoir. Isso é uma característica bastante comum nas obras dele, certo? Além de Renoir, a gente vai chegar agora e vai falar sobre um artista que é considerado uma exceção dentro do impressionismo, certo?
Alguns críticos de arte não consideram esse artista como impressionista, mas mesmo assim a gente vai falar um pouco sobre ele, que é Edgar Degas, né? Degas, ele tem características, suas obras possuem características diferentes dos artistas impressionistas convencionais, né? O que existe de diferente? Eu vou mostrar aqui uma obra dele, e aí a gente vai começar a perceber essas diferenças que são bastante gritantes, né? Então, aqui é uma obra de Renoir, ou desculpa, uma obra de Degas, certo? Essa é uma obra de Degas. O que a gente consegue perceber, né? A gente não vê, por exemplo, aquelas pinceladas soltas e desconectas que a gente encontra em boa parte das obras de Monet. Então, Degas, ele se preocupa mais com a linha do que com a cor. A gente também dificilmente vai ver obras dele com cores fortes, com cores vibrantes, com cores luminosas, né? As cores que Degas utiliza em suas obras são cores diferentes, né, das que são utilizadas pelos impressionistas, digamos assim, convencionais, né? Outra diferença é que Degas, ele geralmente representa cenas em ambientes fechados. Então a gente está percebendo aqui que é uma aula de balé, uma apresentação dentro de um ambiente fechado. Então não é um local ao ar livre, não é a técnica do plein air, é uma representação de uma cena em um ambiente fechado e provavelmente com luz artificial, né? Não é a luz do sol que está iluminando toda a cena, está conferindo nuances diferentes de acordo com a intensidade. Então a gente percebe que essas características já são bastante diferentes, né? Renoir, Degas, ele também é considerado como o pintor das bailarinas, já que em várias obras ele representa o tema das bailarinas, né? E só lembrando que grande parte das obras impressionistas não é que as pessoas, os modelos, estejam necessariamente posando para os artistas, né? Muitas obras, o artista ele captura, digamos assim, de maneira fotográfica, a imagem para ela poder ser representada. Então, o que faz com que Degas seja considerado por muitos como um artista impressionista é justamente a captação do instante, a captação do momento, né? Como uma memória fotográfica mesmo. Da mesma maneira que outros artistas têm essa mesma característica de representar o instante, né, o momento, Degas ele é considerado por muitos um artista impressionista justamente por causa disso, justamente por causa da representação desse momento, desse instante, ok? Mesmo tendo características tão diferentes dos outros artistas impressionistas, como Monet e como Renoir. E por último, né, não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre como esse movimento artístico, né, como o impressionismo, ele chega aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouco sobre Eliseu Visconti, certo? Que é considerado como um artista que introduz o impressionismo aqui no Brasil. Eliseu Visconti, ele é italiano, né, de nascença, mas ele veio morar aqui no Brasil ainda pequeno, né? Aqui no Brasil, ele desenvolveu suas habilidades artísticas, ele estudou inicialmente na Academia Imperial de Belas Artes, e aí, como de costume, né, da época, dentro da academia, ele ganhou um prêmio de viagem à Europa, que era um prêmio que os artistas, né, os estudantes, no caso, que acabavam se destacando bastante, eles ganhavam, né? Então, o governo pagava para que esses artistas eles fossem estudar arte. Então, Eliseu Visconti, ele vai para a Europa, ele estuda arte na Europa, e quando ele volta para o Brasil, ele volta já trazendo essas inovações artísticas do impressionismo. Então, muito parecido com Monet, né, muito parecido com Renoir, Eliseu Visconti, ele começa a representar
cenas ao ar livre, né? Ele começa a representar, né, imagens com cores vibrantes, com cores luminosas, né? Essa paleta mais clara para tentar representar a ideia de luz e sombra através das cores. As características do impressionismo são introduzidas no Brasil através das obras de Eliseu Visconti. Então, Eliseu ele acaba modernizando a arte brasileira, já que a arte brasileira ainda estava muito ligada às noções acadêmicas do neoclassicismo, né? Neoclassicismo e academia tem tudo a ver. Então, Eliseu Visconti ele vem para o Brasil e ele desenvolve o impressionismo, né? As técnicas impressionistas aqui no Brasil já no início do século XX, ok? Então, o que a gente consegue perceber? O impressionismo ele é um divisor de águas, né? Ele atua basicamente como um divisor de águas entre os movimentos artísticos mais acadêmicos e o que viria a ser a arte moderna, né? A arte no início do século XX. Como é que os impressionistas conseguem isso? Criando novas técnicas de composição, os artistas impressionistas conseguem isso dando mais ênfase à cor do que o delineado, do que a linha. O artista impressionista ele consegue representar essas imagens de uma maneira um pouco mais livre do que aquilo que era feito pelos artistas acadêmicos. Então, vamos lá tentar entender melhor, vamos lá tentar recapitular algumas coisas que a gente já falou, né? Então, inicialmente, né, o movimento impressionista, ele tem esse nome a partir de uma crítica que foi feita para a obra de Monet, né, que é Impressão Nascer do Sol. A partir disso, o movimento impressionista ele ganha um nome, né, que era um termo pejorativo, mas que depois acaba sendo utilizado como o nome do movimento, né? A gente tem algumas características, né, que diferenciam o impressionismo dos movimentos artísticos anteriores, como o neoclassicismo, como o romantismo e como o realismo, né, que eram movimentos artísticos muito mais ligados às concepções acadêmicas de criação de arte. Eram movimentos artísticos que estavam muitas vezes mais preocupados com o delineado, né, com o desenho, do que necessariamente com a cor. E eram movimentos artísticos que também eles geralmente tinham, digamos assim, ligações com concepções políticas, né? O neoclassicismo, o romantismo, ainda muito ligados ao ideal da Revolução Francesa, o realismo tendo uma ligação um pouco maior já com ideais socialistas. Então, o impressionismo ele surge deixando essas concepções políticas, digamos assim, um pouco mais de lado e passam a se preocupar muito mais com a arte que estava sendo feita, que é quase que uma arte pela arte, certo? Sem concepções políticas vigentes. A gente lembra também que o impressionismo ele vai de encontro, né, como eu já falei, a essas concepções acadêmicas, as criações, a esse engessamento, digamos assim, das técnicas de arte acadêmica. A gente lembra também que a principal característica das obras impressionistas é tentar captar as tonalidades que os objetos têm quando eles estão expostos à luz do sol. Isso é característica da grande maioria dos impressionistas, né? Tentar captar essa nuance, essa tonalidade que aquele objeto tem quando ele é exposto ou quando ele está em diferentes estações do ano, né? Dependendo da incidência da luz solar, dependendo também da estação do ano, esse objeto, essa cena, ela pode ter características tonais diferentes. Lembrando também sobre a ideia, né, as ideias trazidas pela concepção de arte relacionada
as percepções visuais, né, relacionada também aos estudos sobre ótica, aos estudos sobre percepção visual, aos estudos sobre a ligação entre cor e tonalidade e imagem. A gente não pode esquecer também da influência da fotografia, né? Essa captação do instante, do momento, da fugacidade. Então, para os impressionistas, uma imagem ela nunca poderia ser a mesma, né? As imagens elas sempre estariam mudando, as representações sempre precisavam mudar, porque o mundo ele é dinâmico, né? Então, o artista impressionista ele vai tentar representar essa dinamicidade do mundo, diferentemente dos artistas que estavam mais ligados a uma concepção acadêmica da arte. Lembrando que para conseguir isso, para conseguir representar essas nuances, o artista ele deixa o ateliê, que era característica dos artistas, né, que seguiam uma linha mais acadêmica, e ele vai representar fora do ateliê. Ele vai representar a cena no local em que ela realmente acontece, que a gente chama de técnica do plein air, né, a técnica de pintura ao ar livre. Lembrando também da questão das pinceladas que são utilizadas, pinceladas mais livres, pinceladas mais soltas, pinceladas desconectas. Essa também é uma característica bastante forte do impressionismo, que acaba também influenciando outros artistas no final do século XIX, artistas pós-impressionistas, certo? Essa característica é o que vai dar, digamos assim, ênfase, né, ao movimento impressionista, mas ao mesmo tempo é o que vai ser fruto, né, é o que vai resultar, o que vai fazer com que os críticos de arte eles não entendam a proposta dos artistas impressionistas. E só lembrando, né, uma curiosidade, é que o impressionismo ele não foi aceito logo de cara, né, ele sofreu bastante, né, crítica, e ele praticamente passou 10 anos, né, quase 10 anos para poder ser reconhecido como um movimento artístico, né? Então isso a gente consegue perceber o quanto as obras deles estavam, digamos assim, desconectadas das obras de arte eventuais que eram aceitas, por exemplo, pelos salões de arte, né, convencionais. A gente lembra também que as obras impressionistas não possuem contorno nítido, né? A diferença entre planos ela é feita através da diferença entre as cores, né? Das diferentes tonalidades. Isso é utilizado para diferenciar os planos, isso é utilizado para diferenciar os objetos, né? Então a gente percebe que a cor para o impressionista ela é muito mais importante do que a linha. E só lembrando que eles também diziam que a linha, né, o contorno, ele é uma abstração do ser humano. Ele é uma invenção humana para que a gente possa representar imagens visuais. O contorno, na realidade, o contorno da natureza, ele não existe. O que existe é a diferença entre planos, e essa diferença ela é representada através das diferentes cores, das diferentes tonalidades, das diferentes nuances. A gente precisa lembrar também do que seja a mistura óptica, né? Já foi falado aqui que o artista ele utilizava duas cores próximas, e essas duas cores próximas trariam para a gente uma sensação visual de uma terceira cor, né? Eu dei o exemplo do verde, mas poderia ser um laranja, poderia facilmente ser um roxo, né? Então, o que o artista fazia? Colocava duas cores próximas, né? E essas duas cores próximas, quando visualizadas, nós teríamos a sensação de que ela seria uma terceira cor, totalmente diferente das duas que estão próximas, né? Eu disse também que essa característica do impressionismo, essa mistura óptica, ela vai ser bastante aprofundada com os artistas neoimpressionistas, né? Com os artistas chamados de pontilhistas. Né? Eles vão fragmentar ainda mais essa mistura óptica, eles vão fragmentar ainda mais
essas pinceladas soltas, essas pinceladas desconectas, e eles vão criar obras que são chamadas de pontilhistas. Por quê? Porque são obras que são criadas a partir da utilização de pontos, ok? Falamos também sobre as cores complementares, o quanto essas cores, né, o quanto a utilização dessas cores complementares, ela é importante para transmitir a ideia, por exemplo, de luz e sombra, né? Eu dei um exemplo do amarelo e do roxo, né? É um exemplo bastante importante, mas que poderia também ser formado pelo laranja e pelo azul, ou que poderia ser formado também pelo verde e pelo vermelho, né? Cada dupla dessas são cores complementares, que eu disse que são cores que estão em locais, né, opostos no círculo cromático. Então, apesar delas serem diferentes, uma cor quente, uma cor fria, elas se complementam. E muitas vezes elas trazem mais harmonia à obra, né? Elas deixam a obra mais harmônica, mesmo elas sendo cores tão diferentes, mesmo elas sendo cores que estão dispostas em locais, né, totalmente opostos no círculo cromático. Falamos também que para os impressionistas as sombras não são pretas, não é isso? As sombras são luminosas, as sombras possuem cores, né? E eu disse também que essa característica ela vai de encontro ao que era aprendido nas academias de arte, né? Desde o Renascimento, uma sombra sendo preta, a sombra sendo escura, né? E aí os impressionistas dizem que a sombra não pode ser preta porque o preto significaria a ausência total de luz. Então, se nós estamos enxergando uma imagem, é porque a gente tem o mínimo de luz possível. Então, essa sombra ela não poderia ser representada com a cor preta, e sim com outras cores, né? Por exemplo, com a utilização das cores complementares. Falamos também que os impressionistas, eles acabam rejeitando temas que são temas de representação clássica, digamos assim, dos artistas acadêmicos, que são temas históricos, que são temas mitológicos e que são temas ligados à religiosidade. Então, esses três temas, eles não aparecem dentro das representações impressionistas, né? O artista impressionista ele vai dar muito valor, por exemplo, a retrato, ele vai dar mais valor à representação de paisagens, e ele vai dar mais valor também à representação de temas ao ar livre, certo? Lembra que eu falei até mesmo que Monet, ele cria um barco, né? Um ateliê dentro de um barco para ele poder representar as imagens que ele via, né? As imagens realmente do local em que ele estava inserido. Falamos sobre algumas características das obras de Monet e das obras de Renoir, né? As pinceladas, a utilização das cores de uma maneira um pouco mais livre, a utilização das sombras que não são pretas, né? E a gente fala um pouco também sobre Edgar Degas, né? Que eu coloquei para vocês como sendo um artista exceção dentro do impressionismo, porque as características que ele utiliza nas obras não são características dos impressionistas habituais, né? Edgar Degas ele já representa temas em locais fechados, né? Diferentemente de Renoir, diferentemente de Monet. Edgar Degas ele se preocupa muito mais com a linha do que com as cores luminosas, do que com as cores fortes. Edgar Degas ele representa a sombra preta ou sombra com tons muito escuros, então ele geralmente não utiliza muito essas características convencionais que a gente citou aqui como características do impressionismo, né? Edgar Degas ele é considerado por muitos como impressionista porque ele tem a capacidade de captar o instante, né? Captar o momento, né? E para poder representar a imagem. Então, da mesma maneira que Renoir, da mesma maneira que Monet, Degas ele tem essa capacidade, né, de captar aquele momento para esse momento ele ser assim representado. Então, por causa disso,
Ele é considerado por muitos como um artista impressionista, mesmo tendo técnicas que divergem totalmente, digamos assim, dos preceitos que eram disseminados pelos artistas impressionistas. Então, além disso, ainda tem Eliseu Visconti, né? E esquecendo, que a gente falou também, que é um artista que ele vai introduzir o impressionismo aqui no Brasil, né? Que ele vai, de certa forma, começar a modernizar essa arte brasileira, que ainda estava muito próxima, ainda tinha muita influência da arte neoclássica, né? Que foi a arte introduzida aqui no Brasil através da vinda da missão artística francesa no início do século XIX. Então, Eliseu Visconti viaja para a Europa, ele estuda a arte na Europa. Quando ele volta para o Brasil, ele já volta trazendo características do impressionismo e colocando essas características em suas obras, ele acaba modernizando a arte brasileira no início do século XX. Agora sim, né? Eu espero que essa live tenha sido bastante proveitosa. Eu espero que a linguagem tenha sido de fácil entendimento. Eu espero que quem não sabia tenha aprendido e que quem já sabia tenha relembrado um pouco do que foi esse movimento e da importância dele para a arte ocidental, da importância dele como um divisor de águas entre a arte do século XIX, de tradição acadêmica, e a arte do início do século XX, que é a arte moderna. Eu espero que tenha ficado claro todas as características que a gente já citou aqui, né? E eu agradeço muito, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram a fazer essa live, né? Porque não é muito fácil estar falando de frente com a câmera, né? Passar, querendo ou não, pela aprovação de vocês. Eu que sou professora, né? Mesmo estando em sala de aula, isso ainda é algo bastante complexo, né? A gente meio que dá a cara a tapa para que outras pessoas vejam o nosso trabalho, para que outras pessoas comentem, né? Mas foi algo bastante inovador, né? Foi um desafio e eu espero ter atendido a todas as expectativas. Então agradeço a todos que se fizeram presentes, né? Agradeço a todos que me ajudaram. E eu gostaria de terminar essa live com uma frase de Monet, que ele diz o seguinte: trato de expressar as minhas impressões, apesar da fugacidade dos efeitos. Então, muito obrigada a todos que apareceram e até quem sabe uma próxima vez. Só lembrando que este é um projeto premiado pela Edital de Premiação de Artes Visuais e Literatura, proposto pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte, a PERIPE de Sergipe, FUNCAP, com recursos da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Então, até a próxima.